Santo Domingo, queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos partilhar mais uma vez, em mais um domingo, este o 30º do tempo comum, a palavra do Senhor na liturgia que a Igreja nos propõe. Quero agradecer a participação do irmão Vinícius Santos, que sempre nos presenteia com ricas reflexões sobre a liturgia. E agradecemos também a você pela sua perseverança, pela sua participação aqui conosco. Não esqueça de conferir, tá certo, a liturgia, dá o seu joinha no vídeo, compartilha para mais pessoas terem acesso. Agora, fiquemos com a reflexão. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É uma alegria estar aqui com vocês, meditando o Evangelho deste domingo. E eu gostaria de falar um pouco sobre a intercessão e a fé. Mas onde é que a intercessão é encontrada neste Evangelho? Bom, o cego e mendigo que estava à beira do caminho, ele se levantou e foi até Jesus. Mas esse cego só se levantou porque ele ouviu as outras pessoas dizerem que Jesus estava passando por aquele caminho. E esse deve ser o nosso papel. Ou seja, devemos dizer para o mundo de hoje, apontar para as pessoas do mundo de hoje, onde Jesus está. Qual é o caminho que ele está passando? Porque existem muitas pessoas que são cegas e miseráveis, mas não materialmente falando. Só que são cegas e miseráveis espiritualmente falando, na alma. Não conseguem ver as verdades de fé, não conseguem enxergar a felicidade e o nosso Deus. Mas nós que conseguimos, podemos guiá-las com nossa palavra, dizendo onde o Senhor está, que Ele está na igreja, que Ele está nos sacramentos, que Ele está na oração, que Ele está na Santa Missa, na Eucaristia. E também podemos dizer com nossas atitudes, que talvez seja a forma mais eficaz até de apontar onde nosso Senhor está presente. Vivendo uma vida reta, trabalhando no nosso emprego de forma honesta, estudando com empenho, tirando boas notas, sendo uma pessoa paciente, sendo uma pessoa que ama, que ajuda os outros. Tudo isso, toda essa forma de viver segundo o amor, é uma forma de interceder por aquelas pessoas que não veem o Cristo. Claro, não basta que nós façamos essa intercessão. Não basta que nós cheguemos para essa pessoa e digamos, olha, Jesus está ali. Se você quer encontrar Deus, Ele está aqui. Não basta isso. É preciso que a outra pessoa também tenha fé. Porque aquele cego, quando disseram, Jesus está passando, se ele não tivesse fé, de nada adiantaria as pessoas estarem dizendo aquilo. Mas aquele cego tinha fé. Então ele saltou. Ele foi ao encontro de Jesus e pediu para que Jesus o curasse. E Jesus disse, tua fé te curou. Então é isso. A fé, ela é algo necessário também para a cura. Então, faça a sua parte, né? Ajude o irmão a encontrar Jesus, dando o seu bom exemplo de vida, falando uma palavra de virtude, uma palavra espiritual. Mas se aquele irmão ele não ter fé, não desanime. Você plantou ali uma semente. Talvez num momento de tribulação, quando aquele irmão estiver passando por alguma dificuldade, talvez o coração dele ali
se prepare melhor para receber a graça de Deus pela fé. Então, é isso. Sejamos intercessores dos nossos irmãos, através das nossas ações, através de nossas palavras, né? E demos o exemplo de fé, porque sem a fé, diz a Escritura, é impossível agradar a Deus. Um grande exemplo de fé e um grande intercessor na comunidade deve ser o sacerdote. A segunda leitura de hoje fala sobre o sacerdócio. E o sacerdote é aquele que é o pastor da comunidade, aquele que deve guiar a comunidade. Por isso, eu também peço que você que está ouvindo esse áudio, reze pelos sacerdotes. Porque você não sabe o quanto o demônio se empenha para derrubar os sacerdotes, para fazê-los cair em pecado, para fazê-los desanimar. Porque o demônio sabe que se ele conseguir derrubar um sacerdote, ele derruba a comunidade também. É como lobos que querem devorar as ovelhas, mas o pastor está lá protegendo as ovelhas. Então, o que é que os lobos fazem? Eles primeiro tentam derrubar o pastor, porque se eles conseguirem derrubar o pastor, as ovelhas estarão indefesas para serem devoradas. Então, o demônio é inteligente, mas nós temos Deus do nosso lado. Então, quem poderá nos separar do amor de Deus? O demônio? Não. As dificuldades, a tristeza, as misérias? Não. As mentiras, as angústias, a depressão? Também não. É outra pessoa? Não. Nada poderá separar do amor de Deus se você livremente decidir que quiser ficar permanente nesse amor. Então, que nosso Senhor nos abençoe, que a Virgem Maria interceda por nós e pelos sacerdotes, para que sejamos homens intercessores e homens de fé. Irmãos, eu queria iniciar com o Evangelho. O Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. O autor sagrado, ele retrata a cena da cura, da libertação, da cegueira de Bartimeu. Bartimeu é uma figura do Evangelho que eu quero destacar. Destacar pelo seu interesse em ser curado, pela sua persistência, pela sua humildade. Pela sua humildade. Bartimeu estava à beira do caminho quando Jesus passava no meio da multidão. Interessante que é mais um momento que multidão aparece ao redor de Jesus. Vejam, Bartimeu estava à beira do caminho e Jesus passava no meio da multidão. Jesus percebeu Bartimeu. Outra ocasião, Jesus também estava no meio da multidão, percebeu Zaqueu. Percebeu Zaqueu. Jesus estava no meio da multidão e percebeu a mulher que lhe tocara a bainha da sua roupa. Entende, queridos irmãos, o que é que faz diferença nisso? O que se sobressai nisso é o interesse, é a persistência, vinculadas à humildade. Vinculadas à humildade. Bartimeu tanto persistiu, tanto tinha interesse de se encontrar com Jesus, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim incansavelmente. A mulher do fluxo de sangue, que quase não poderia andar, se arrastava no chão, tocou a bainha de Jesus, fez o esforço para tocar a bainha do manto de Jesus. Zaqueu
pequeno como era, fez o esforço de subir a uma árvore alta para ver Jesus. Veja, bastava somente ele ver. Não que ele se contentasse com qualquer coisa, mas o ver Jesus já lhe deixaria feliz. Queridos, o que nos impede de não deixarmos Jesus passar na nossa vida, por muitas vezes é a cegueira que queremos ter sempre. Queremos carregá-la sempre. E que cegueira é essa? É a cegueira para Deus, a cegueira para as coisas da fé, a cegueira para o irmão que precisa de mim, a cegueira para o irmão que carece, que necessita da minha ajuda. Por muitas vezes, Jesus ele passa pela nossa vida porque nós alimentamos essa cegueira que nos impede de ver no irmão o próprio Jesus, que nos impede de ver até mesmo nas experiências da nossa fé o próprio Jesus. O próprio Jesus, porque existe essa cegueira. Mas, queridos, é a humildade que faz Jesus perceber. Nós, cada um de nós, no meio da multidão. É a humildade, é a persistência. E que alegria poder se encontrar com Jesus. Jesus olhou para Bartimeu, viu a sua necessidade. Mas o que eu destaco na fala de Jesus após Bartimeu ser curado, libertado da sua cegueira, é a palavra que Jesus utiliza na sua fala. A tua fé te curou. Fé é a palavra que eu quero destacar. Queridos, tudo bem termos a fé, mas se não tivermos a abertura de coração para o Senhor agir, a fé não vai servir de nada. Precisamos, meus irmãos, mostrar a nossa fé pelas obras, pelo nosso esforço, pelo nosso interesse nas ações de cada dia, na caridade, na misericórdia, na compaixão, na benevolência, na entrega de si, no suporte ao outro. E Deus será resplandecido nas nossas ações. Por que estou dizendo isso, meus irmãos? Porque Jesus foi servo. Jesus serviu a necessidade de Bartimeu. Porque o próprio Jesus diz, no Evangelho do domingo passado, ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Por que isso? Ele disse isso aos apóstolos. Porque o servo deve olhar para o exemplo do seu Senhor. E se o Senhor quer ter servos que o sigam, que o respeitem, que sejam também exemplares, o Senhor ele deve mostrar como deve ser o servo. O próprio Senhor deve ser o primeiro servo. Então foi o que Jesus fez. E Jesus continua servindo. No Evangelho de hoje, o tempo comum nos traz muito disso, dessa ação de Jesus no meio do povo. Então o Evangelho traz muito disso. Dessa ação de serviço e de misericórdia do Senhor. Queridos, com fé, com perseverança, com interesse, com o coração aberto e cheio de temor de Deus e da vontade de ser transformado pela sua ação em nossas vidas. Estejamos abertos e preparados para, depois do encontro verdadeiro com o Senhor, assim como teve Bartimeu, assim como teve a mulher do fluxo de sangue, assim como teve Zaqueu e tantos outros, saiamos com os nossos feixes carregados de muitos e muitos frutos para distribuirmos entre os irmãos e irmãs que precisam de nós. Amém.
Pois bem, queridos irmãos e irmãs, assim encerramos mais um podcast dominical. Queremos agradecer a vocês pela participação, pela perseverança e também quero agradecer ao irmão Vinícius pela sua participação aqui conosco na reflexão deste domingo. E também pedir a vocês que nos ajudem neste trabalho de evangelização, deixando o seu like, deixando os seus comentários, o que vocês acharam, a reflexão de vocês, tá certo? E aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, nós contamos com vocês. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora ilumine o nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.